vantagem de estar vendendo na pré-venda na Shopee, gente. Vou falar para vocês o que aconteceu aqui comigo, tá? Isso pode estar acontecendo com vocês também, mas eu vou contar tudo certinho o que aconteceu comigo e para vocês ficarem atentos para não estar acontecendo com vocês também. Pode acontecer? Pode sim, gente. Quando a gente vende na Shopee, várias coisas que pode estar acontecendo com a gente, mas é claro, a gente consegue solucionar todas elas. E tem algumas que, infelizmente, não dá pra gente solucionar de forma que talvez você acaba ficando com a peça, como é o meu caso aqui, gente. Olha pra isso. Minhas peças aqui concluídas que eu fiz, né, encomenda lá da Shopee, e eu já vou explicar aqui pra vocês tudo certinho o que me aconteceu, tá bom? Mas antes de eu falar aqui do que aconteceu aqui na Shopee, eu já peço para vocês, se vocês são novos aqui no canal, já aproveite e se inscreva para não perder nada que eu postar por aqui, tá bom? Gente, então, aqui, ó, tem aqui um kitzinho, né, 2 peças aqui, ó, de tapetes, tá? Ou seja, um par de tapete que eu vendi lá na Shopee. Eu nem fiz vlog desse jogo, tá? Porque ultimamente as minhas encomendas estão sendo assim, tipo, eu pego o fio, tenho que trabalhar logo a peça, e às vezes, dando tempo, eu venho aqui e gravo pra vocês, não dando, eu já envio. Por exemplo, ontem mesmo eu enviei um jogo de bueiro, 5 peças lá pra Shopee, eu enviei e não fiz vídeo pra vocês. Inclusive, não fiz vídeo. Por quê? Porque foi muito corrido. Então, e também é um jogo de bueiro que eu já mostrei aqui pra vocês. Porém, é um jogo de banheiro, gente, que eu tenho videoaula dele aqui completa, 5 peças, e já está sendo sucesso na Shopee. Já fiz ele 2 vezes e já enviei, acreditam? Então, por isso que às vezes estamos ficando aí alguns dias sem vídeos, tá? Porque às vezes é peças repetitivas, são peças que eu faço sempre, mas é claro que eu sempre falei pra vocês que são, mesmo que são peças repetitivas, mas sempre eu vou ter um assunto diferente no vídeo pra falar pra vocês. Se tá vendendo bem, o que as clientes estão mais querendo. Então, sempre tem isso, né? Porém, não deu tempo, eu não fiz o vídeo. Então, vamos pro vídeo de hoje, que também é um assunto muito interessante e eu queria estar abordando aqui com vocês. Aqui, ó, aqui tem os materiais que eu utilizei nessas peças, que é o branco, ó, tá vendo? E aqui também tem o vermelho, ó. Tá vendo? Tem bastante aqui ainda que eu usei. Essas peças são bem econômicas. E é claro, já vou pesando aqui pra vocês. Quando eu estiver com a peça aberta, eu vou estar abordando o que aconteceu aqui com vocês, tá bom? Sobre as vantagens e desvantagens, tá? Olha aqui. Olha aí, gente, 301 gramas, tá? O tapete. Vamos ver se o outro pesou a mesma coisa, se vai ser batata igual a Lu fala. Olha aqui. Peças lindas, gente. Olha aí, por 1 grama, 302 gramas. Vamos ver os dois? Opa, deixa eu colocar direitinho. Ó, 604 gramas, tá vendo? Ó, no caso ficaria como 302 gramas cada uma, né? Mas vamos colocar aí 300 gramas cada um, tá vendo? Tem florzinha, tá? Aplicação, vou mostrar tudo certinho aqui pra vocês e falar o que ocorreu aqui. Gente, olha pra isso. Vou tentar ampliar aqui pra vocês verem que tapete lindo, gente. Olha pra isso. Ó, olha que lindo. Na verdade, eles são assim, ó. Na verdade, eles são assim, tá vendo? Geralmente na foto eu coloco aqui o outro sobre esse aqui no anúncio. E essa florzinha, a folhinha é virada pra lá. Olha que lindo. É bem simplesinho, gente. A folhinha é só 2 folhinhas, só 2 florzinhas e 2 folhinhas. Então é bem econômico pra fazer esse tapetinho aqui, tá vendo? E o que me ocorreu aqui, gente? Olha aqui o outro, tá vendo? São tapetes, gente, com tamanhos ótimos, tá? Tamanhos que chega até 70 centímetros. Porém, é 65 por 47, tá bom? Mas no anúncio é 65, porém ele chega até 70 centímetros, 68, sempre passa um pouquinho, tá, gente? São peças que gastam muito pouco, tá? Pouco mesmo, porque vocês viram 300 gramas cada tapete como esse, com a florzinha, né? Tudo certinho aqui, arrematadinho, tudo bonitinho. E assim, não me importei muito, porque esse anúncio, gente, tá sendo bem assim, bem visto, e também eu já vendi lá nesse anúncio. Então, se outra cliente comprar esse mesmo parzinho aqui de tapete lá, eu já vou ter um parzinho pronto para estar enviando, tá bom? Então, o que acontece? Leni, por que você falou das vantagens e desvantagens? Por quê?
A vantagem é porque quando você coloca um anúncio na pré-venda, o que é pré-venda? Você coloca esse tapetinho lá para vender, porém você dá um prazo para confeccionar. Então você tem aquele determinado prazo para confeccionar, você faz a peça e envia para o seu cliente. Leni, você envia na data máxima? Não, gente, eu faço de tudo para não enviar. Já aconteceu? Já. Nessa faixa de dezembro, né? Em dezembro, sim, eu enviei na data máxima. Por quê? Porque eu tive uma grande quantidade de pedido. Então, mesmo eu colocando datas mais, assim, com um pouco mais de prazo, não teve jeito de enviar na data máxima, mas ninguém cancelou o pedido, ninguém cancelou o pedido, tipo assim, praticamente bem perto do dia que fez o pedido, igual essa aqui. Essa aqui foi um caso raro que aconteceu. E daí, gente, eu tive, né, que enviar pedido no dia máximo por conta disso, né, por conta que as encomendas foram bastante mesmo. Mas nesse caso aqui foi um caso diferente, eu tava com as encomendas tudo no prazo, tudo bonitinho, e não tinha, assim, muitos pedidos, assim, pra mesma data, tá? Tá bem tranquila a questão dos pedidos na Shopee pra mim, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? A cliente fez esse pedido aqui, lá eu tenho o prazo, tá? O prazo você determina pelo prazo que você consegue fazer, pela sua demanda que você já tem na sua cidade, então você tem que ver tudo isso, tá? Então, a vantagem, eu disse, né? É que você tem um tempo pra confeccionar a peça, e daí você entrega depois. A desvantagem, gente, é que pode acontecer cancelamento e você pode estar fazendo a peça. O que aconteceu? Eu, né, peguei essa encomenda, vamos supor que eu te peguei essa encomenda hoje, né? Eu vi lá que eu tinha pego essa encomenda, vamos supor que foi hoje. Peguei, olhei e falei, eu tenho um pedido aqui de um tapete. Então, eu já tava com encomenda lá de jogo de banho de 5 peças. O que aconteceu? Eu deveria ter esperado um pouco mais, porque vai que a cliente pode desistir. Isso mesmo, a cliente pode desistir. Às vezes ela faz um pedido lá e acha que vai vir logo, não prestou atenção que era pré-venda, né? E daí pode acontecer que ela pode querer cancelar. Mas como nunca houve isso na minha loja, o que eu fiz? Eu tinha acabado de terminar um jogo de banho de 5 peças, eu falei, não, como esse kit aqui é um kit menor, eu vou confeccionar ele logo e depois eu vou para os jogos de 5 peças, que as datas estavam bem próximas mesmo, eu ia enviar tudo na mesma data mesmo, então não ia fazer diferença, né? Pois bem, gente, quando eu estava nessa parte aqui, ó, eu já tinha feito essas partes aqui tudo, dos dois, ó, dos dois, já tinha feito essa parte toda aqui, né? Só faltava fazer o bico, tá? O bico, e faltava fazer essas florzinhas pra confeccionar. Faltava fazer essas florzinhas, as folhinhas pra colocar, mas no mesmo dia que eu tava fazendo essas peças, eu conseguiria fazer tudo isso de boa, e se fosse um caso da urgência da cliente, eu enviaria no outro dia sem problema nenhum. Daí, gente, quando pensa aqui, né, eu vi uma notificação lá na Shopee. Isso foi com os 2 dias que ela fez o pedido. Foi bem rápido mesmo. Acho que é tipo assim, aquela cliente comprou, não prestou atenção, né? Viu que era pré-venda e desistiu da compra. Tipo isso, né? Eu vi um pedido de cancelamento. E lá tem a opção de você querer o cancelamento, aceitar o cancelamento ou não. Só que assim, se você clicar aqui não aceita o cancelamento e vai enviar a peça, vai que a cliente não gosta e quer devolver. Então é bem pior. Eu prefiro que se a cliente pedir o cancelamento, ou eu não falo nada e deixo o pedido cancelar automaticamente, que se você não falar nada, se você não clicar lá no chat que aceita o cancelamento ou não, o pedido vai ser cancelado da mesma forma, tá bom? Então, mas se você tiver algumas dúvidas, gente, em relação a isso, porque o meu assunto hoje é falar das vantagens e o que aconteceu comigo. Se você tiver dúvidas sobre isso, dá uma pesquisada aqui no YouTube que você vai entender melhor, tá bom? Tá bom? Porque eu só tô falando meio por cima mesmo. Então, eu peguei e falei, eu chamei ela, eu falei assim, você cancelou o pedido, você fez uma solicitação de cancelamento, mas eu já estou quase terminando seus tapetes. Aí ela perguntou se ia demorar, eu falei que não, eu poderia estar enviando no outro dia mesmo, entendeu? Eu expliquei tudo certinho pra ela, só que aí ela não respondeu mais, não me deu decisão que queria os tapetes ou que não queria. Então eu falei assim, eu vou deixar seu pedido cancelar automaticamente, e se você quiser, você pode fazer o pedido de novo, eu já envio a peça pra você que já vai estar prontinhas. Só que assim, gente, o que aconteceu? Ela não me respondeu mais, não me demonstrou, tipo assim, pra mim, não é por conta do prazo, porque eu já demonstrei pra ela que se ela quiser essas peças, eu enviaria no outro dia. Então, tipo assim, foi tipo, bem rapidinho as peças dela, né? Porque eu resolvi fazer logo. Então, não foi questão do prazo, foi questão que eu acho que ela acabou desistindo mesmo, porque se fosse por isso, como ela viu que as peças estavam quase prontas, ela ia, né,
né, ou eu ia, né, falar que não ia aceitar o cancelamento e ela ia receber as peças normalmente, ou eu ia cancelar, deixar cancelar e ela ia pedir novamente e eu ia enviar rapidinho, né, porque as peças já estavam prontas. Então, as desvantagens é essa, gente, porque pode acontecer sim, você faz um pedido, você tá produzindo a peça e a cliente pode cancelar. Essa parte é a parte chata, porque se você não aceitar o cancelamento vai ser cancelado do mesmo jeito. A Shopee tem o prazo lá que eles dão para o pedido ser cancelado, né? E se você também dizer que não aceita o cancelamento, sobre essa parte eu não vi muito bem, mas tem isso, se você não cancelar, a cliente pode até receber a peça, mas e se ela devolver, né, isso pode acontecer também, então eu acho que não compensa, se o cliente pedir o cancelamento, é melhor deixar cancelar, né, porque você pode ter prejuízo depois, que aí tem a devolução e tem essas coisas, né, porque vai que não é por conta de prazo, é por conta que às vezes desistiu, né, tá com outros interesses, então tudo isso consta, gente, então era mais algo que eu queria contar aqui pra vocês. Então, tipo assim, Leni, isso fez você desistir de vender na pré-venda? Não, gente, não. Porém, uma coisa que eu aconselho a vocês é o seguinte. Então, gente, o que eu aconselho a vocês fazerem? Tem um pedido lá na Shopee, é pré-venda? Não faça imediatamente, aguarde um pouquinho, né? Porque pode acontecer sim, mesmo que você vai lá, agradeça pelo pedido, porque eu sempre faço isso, gente, todos os pedidos que eu tenho, eu sempre vou lá, agradeço pela compra, falo o que estarei fazendo, às vezes falo até a cor, sabe por quê? Às vezes lá você tem várias variações, a cliente clicou no vermelho, mas talvez ela queria azul e esqueceu, clicou no vermelho, eu já falo logo, até a cor que a cliente escolheu. Eu vou fazer seu lindo jogo nessas cores que você escolheu, lindo com essas cores que você escolheu, vermelho com branco, vai ficar perfeito, você vai amar a peça. Aí se ela escolheu a cor errada, ela vai mentalizar, uai, mas vermelho com branco eu pedi azul, entendeu? Por que eu tô falando isso com você? Mas outro assunto que não tinha a ver aqui no vídeo, mas faz sentido. Já aconteceu comigo, uma cliente no jogo Maravilha, tá? Ela queria o cru, né, cru com flores vermelhas e ela clicou bem no amarelo e ela fez a compra. Porém, quando eu fui agradecer ela pela compra, eu falei que assim que eu estivesse, né, o jogo concluído, que eu estaria fazendo aquele jogo amarelo com as flores vermelhas, assim que eu terminasse, eu estaria enviando para ela. Ela viu a mensagem e falou assim, epa, fiz alguma coisa errada. E aí ela foi lá no pedido dela e viu que ela tinha feito no amarelo. Só que como ela, né, eu chamei ela e falei, ela me falou que a cor não era aquela, que ela clicou na cor errada, aí sim ainda deu tempo. Eu mandei sim o jogo na cor que ela queria, porque eu não tinha feito ainda, né, apenas estava agradecendo pela compra, então isso também pode acontecer, viu, gente? Sempre quando agradecer a cliente pela compra, a não ser que no anúncio você só tem essa peça aqui, né, por exemplo, só tem essa peça, não tem outra variação, então não tem como a cliente errar, né? Mas se você tem um jogo que tem várias variações, é melhor você agradecer pela compra e falar sobre aquela cor que a cliente comprou, entendeu? Porque assim a cliente vai ter certeza, foi esse mesmo, ela comentou a cor, tal, é esse mesmo que eu escolhi certo, tá bom, gente? E sobre o prazo, né, sempre quando você, por exemplo, essa aqui mesmo eu agradeci pela compra, ela falou obrigada e tudo, mas ela não mencionou mais nada, depois ela veio e deu o cancelamento, então tipo assim, e nem foi por conta do prazo, foi por conta mesmo que ela quis cancelar, porque eu fui logo de imediatamente confeccionando a peça, faltava só o biquinho pra fazer e essas florzinhas aqui pra colocar, no mesmo dia eu mesmo colocava e no outro dia eu já enviaria se o caso fosse mais urgente pra entrega, né, e eu percebi que não, eu acho que foi por outro motivo e daí ela não me retornou mais e tá tudo certo, gente. É só pra vocês, eu falei isso com vocês aqui, porque vocês sabem que sempre quando acontece alguma coisa, eu sempre conto pra vocês, né, se eu tiver com a peça ainda. Às vezes eu não conto que às vezes aconteceu, já resolvi, já enviei a peça pra outra pessoa e às vezes não tô com a peça aqui pra gravar, mas eu quero estar fazendo lives com vocês pra gente estar interagindo, né, conversando sobre tudo que acontece por aqui em relação ao crochê, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de hoje. Se você tem alguma dúvida em relação a vender na Shopee, dá uma pesquisada, tá bom? A Shopee é muito bom pra vender, eu gostei bastante. É claro que acontece algumas coisas, pode acontecer sim, mas nada que não se resolva, tá bom? Eu estou com essas peças aqui, ela agora vai ficar pronta a entrega, porém, como sempre eu tô tendo pedido na Shopee, inclusive desse modelinho aqui, se eu vender na Shopee antes, né? Se eu vender na Shopee primeiro, eu já tenho esse parzinho pra mim estar enviando. Se não, eu vou vender por aqui mesmo, tá bom? E tá tudo certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.